Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, irmãos. Vamos ter um momento de oração. Bendito, eterno, supremo Deus e Pai, em nome do Teu Filho bendito, mais essa noite nos alegramos em podermos nos reunir na Tua santa presença. Nós somos gratos pelo Teu Espírito que habita em nós, que nos traz a Tua presença, a presença do Teu Filho. Nós somos gratos pelo testemunho da Tua Palavra, a qual nós temos nas nossas mãos, preservada e guardada por Ti. Nós queremos reconhecer nessa noite a nossa total dependência do Senhor, da unção do Teu Santo Espírito, para nos abrir o entendimento, para vivificar a Tua Palavra escrita aos nossos corações, para que recebamos aquilo que é Teu mesmo e assim sejamos edificados como Igreja do Senhor mais essa noite. Então nós consagramos todo o nosso ser, este tempo e a Tua Palavra escrita nas Tuas mãos e esperamos unicamente em Ti, que o Senhor seja glorificado essa noite e a Tua Igreja edificada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, nós tivemos então esses em torno de 3 anos recebendo tanto da parte do Senhor nesse estudo, nessa meditação do Evangelho de Lucas. E agora, antes que nós iniciemos então esses tempos de meditação no Evangelho de João, então nós vamos continuar aos pés do Senhor. E pela graça de Deus, irmãos, hoje nós vamos estar meditando algo a respeito das testemunhas de Jesus Cristo. Nós vamos então pensar algumas verdades, algumas notas, sim, que o Senhor nos trouxe, nesse período de meditação no Evangelho de Lucas, e com essa ênfase, nós vamos estar considerando então as testemunhas de Jesus Cristo e o testemunho deles. Primeiramente, é importante nós estarmos então considerando um conceito de testemunhas. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que presenciou algum fato e que então relata este fato de maneira fiel e verdadeira. Repetindo, uma testemunha é alguém que presenciou algum fato e então vai relatar este fato de maneira fiel e verdadeira. Quantas testemunhas houveram do Senhor Jesus Cristo, irmãos? Quantas pessoas testemunharam, estiveram presentes ali nos tempos em que Jesus esteve entre nós em carne? Quantas pessoas então viram Jesus com os próprios olhos? Quantas pessoas então ouviram os ensinamentos de Jesus? Quantas pessoas viram os milagres de Jesus e foram milhares? Quantas pessoas viram o comportamento do Senhor, mas também a sua perseguição, seu sofrimento, suas aflições, sua crucificação, sua morte, sua ressurreição? Podemos afirmar, irmãos, que foram milhares de testemunhas. Agora, irmãos, nós não temos entre nós hoje nenhuma delas. O tempo do homem nessa terra é breve. Mas nos foi deixado um registro por parte dessas testemunhas. Graças a Deus nós temos aqui então 27 livros do Novo Testamento que são um testemunho escrito de Jesus Cristo, pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra então está guardada pelo poder de Deus, essa palavra que nós temos nas nossas mãos. Em especial, nós temos então 4 evangelhos que vão mostrar, falar, testemunhar, dar um relato fiel e verdadeiro em ângulos diferentes
da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, já que as epístolas, em especial, elas vão dar instruções ao povo de Deus, acerca, sim, da vida, da obra, dos ensinos, dos fatos com relação ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos esses 4 evangelhos, que se completam de maneira perfeita. E, irmãos, com a graça de Deus, nós vamos estar considerando essa noite, de maneira bem breve e objetiva, a respeito de 4 testemunhas. Vamos então a segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, e vamos então caminhar nessa linha desses testemunhos, esses relatos que nós temos escrito dessas testemunhas. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui está uma testemunha ocular da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, Pedro. Esse que então foi feito apóstolo. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor em especial, Ele chamou 12 homens, segundo a vontade do Pai, para que esses 12 homens eles estivessem com Ele. E esses homens então, eles pudessem ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Eles pudessem viver numa proximidade muito grande com o Senhor Jesus. Jesus os chamou, como diz Marco, para que esses 12, eles estivessem com Ele. Então esses 12, eles andaram com Jesus dia a dia, 24 horas. Eles comeram com Jesus. Eles viram a maneira de Jesus viver, se comportar, a maneira que Jesus então ele lidava com as pessoas. As palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, esses 12 que foram chamados para junto do Senhor, viram isso, ouviram tudo isso do Senhor. Eles testemunharam então os milagres de Jesus, andando por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, ressuscitando mortos, alimentando multidões, andando sobre as águas. Quantas coisas esses homens eles viram andando com Jesus dia a dia. E aqui está um deles, Pedro. Então ele vai dizer: olha, o que nós testemunhamos para vocês, com as nossas palavras, verbalmente, mas também por escrito, não provém de historinhas que nós ouvimos de alguém, fábulas engenhosamente inventadas, não. Mas nós, ali especificamente ele está falando dele, Pedro, Tiago e João, aqueles que Jesus levou no alto do Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Então ele disse: nós fomos testemunhas oculares da majestade do Senhor Jesus Cristo. A sua glória divina foi manifesta diante de nós. E pela glória excelsa, nós vimos a glória divina de Cristo, mas nós ouvimos o testemunho do Pai: este é meu Filho amado em quem me comprazo. E isso que nós vimos, e isso que nós ouvimos, nós estamos testemunhando.
verbalmente, mas também está aqui, ó. Eu estou escrevendo esse testemunho. Essa é uma primeira testemunha, irmãos. Vamos numa próxima. 1 João, próximo livro aí, primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Mais uma testemunha. Talvez o mais íntimo do Senhor Jesus, João, apóstolo do amor. Então ele vai relatar, ele vai testemunhar por escrito que aquele que é a origem de todas as coisas, aquele que é o princípio, este que é a vida eterna, que estava com o Pai, João vai dizer, ele se manifestou em carne. E este que é a vida eterna, que estava com o Pai, que sempre é e sempre será, eu o vi, eu o ouvi, eu o toquei. E agora eu dou testemunho para vocês, para que vocês conheçam esta verdade, este fato que a vida eterna se manifestou em carne. E nós testemunhamos isso, por escrito para vocês, nós deixamos esse testemunho para que vocês tenham conhecimento desses fatos e tenham comunhão com o Pai e com o seu Filho. Para que nessa comunhão a nossa alegria seja completa. Que coisa maravilhosa, irmãos! João recebeu essa vida em seu coração. João conheceu esse que é a vida eterna encarnada, manifesto diante dele. E isso era a maior alegria. Isso é o que de maior e melhor ele poderia ter e conhecer. E ele vai dizer, como que dizer, eu não estou retendo para mim essa bênção, essa glória, essa alegria, mas eu quero que vocês também se alegrem. Por isso eu estou testemunhando para vocês esses fatos acerca deste que é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Mais uma testemunha, irmãos. E vamos abrir aqui, irmãos, volta aí no Evangelho de João agora. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler o verso 30 e o verso 31. João, capítulo 20, verso 30 e verso 31. Esse mesmo que disse isto, eu vi, eu ouvi, eu apalpei, eu testemunhei para vocês, ele diz assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Que coisa, que fato, irmãos? Que fato glorioso. Muitos outros sinais foram feitos que não estão testemunhados neste livro, que não estão relatados, né? Mas não cabe a nós especularmos nada. O que foi relatado é o suficiente. Para quê? Verso 31.
estes fatos que foram relatados, porém, foram registrados, testemunhados por escrito, para que creiais que Jesus de Nazaré, é o Messias, é o Cristo prometido das profecias. E este Jesus de Nazaré, que é o Cristo prometido das profecias, é o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Louvado seja o Senhor. Nem todos foram relatados os fatos acerca de Jesus. Os que foram relatados é suficiente para que nós creiamos que esse Jesus é o Messias prometido e o Filho de Deus. E crendo nisso, nós tenhamos e recebamos vida em seu nome. E agora, olha aí o versículo do capítulo 21, versículo 24. João diz, João 21, verso 24. Este é o discípulo, falando de si mesmo, que dá testemunho, olha aí a palavra, testemunho, que relata esses fatos fiel e verdadeiramente. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Vamos, irmãos, para uma próxima testemunha. Essa testemunha que nós vamos ver agora, de maneira bem breve, irmãos. Essa testemunha não andou com Jesus como os outros apóstolos andaram. Essa testemunha não viu o que os apóstolos viram e nem ouviu o que os apóstolos ouviram integralmente. Na verdade, essa testemunha, embora seja um judeu como os outros, ele recebeu o relato acerca de Jesus, mas ele não creu. Ele não creu que Jesus de Nazaré era o Cristo prometido, o Messias. E na realidade, ele, recebendo esse testemunho e compactuando com outros que não criam, ele se opôs a esse Jesus. Ele acreditava em seu coração que Jesus era um falso profeta. E que então ele deveria combater Cristo, seus ensinos e os seus seguidores. Na realidade, ele tomou como objetivo, como encargo, riscar o nome de Jesus de sobre a face da terra. Apagar esse nome, a história desse nome. Então, como Jesus já não estava mais aqui, ele vai perseguir aqueles que seguiam Jesus, aqueles que creram em Jesus. Então, ele mesmo vai relatar isso, que ele devastava a igreja de Deus. Ele perseguia a igreja. Ele então prendia aqueles que confessavam Jesus como Messias e Filho de Deus. Ele torturava cristãos a ponto de fazer cristãos negarem o nome do Senhor por causa do sofrimento. E assim ele fez. Mas ele era um vaso escolhido por Deus. E quando este homem, este judeu, este religioso, tão empenhado, mas sem entendimento, ainda em incredulidade, quando ele estava a caminho de Damasco para continuar a sua perseguição, o Cristo glorioso levantou-se de seu trono e se manifestou a este homem na estrada de Damasco. Então, aquele homem, diante daquela gloriosa luz, mais brilhante do que o sol ao meio-dia, e diante da manifestação poderosa do Cristo glorificado, do Cristo glorioso, do Cristo ressurreto, que já havia sido entronizado na glória à destra do Pai, mas que se manifestou a este homem, ele cai por terra. Então, cego, fisicamente,
ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele vê que é uma manifestação divina. E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele ouve a voz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí os olhos do seu entendimento são abertos. E ali ele entra numa crise muito profunda, num profundo arrependimento em seu coração. Então, este que perseguia o povo de Deus e queria arriscar o nome de Cristo sobre a face da terra, agora ele vai se tornar o apóstolo dos gentios. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Então, este Saulo de Tarso agora é o Paulo, o pequeno Paulo. Aqui Paulo está falando, orientando, instruindo a igreja de Corinto acerca da ressurreição de Jesus. A partir do versículo 1, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as profecias do Velho Testamento, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as profecias, as Escrituras. E este Cristo que morreu, ressuscitou segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, nos dias de Paulo. Porém, alguns já dormem. Agora presta atenção, irmãos, verso 7. Depois de todas essas aparições de Jesus, 10 manifestações, apareceu para os seus discípulos, seus apóstolos, uma das vezes para mais de 500 pessoas de uma só vez. Aí ele diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim. Aonde? Na estrada de Damasco. É relatado isso em Atos capítulo 9. Então depois também foi visto por mim, como por um nascido fora do tempo. Como por um nascido fora do tempo. Por que um nascido fora do tempo? Porque os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus aqueles 3 anos e meio, testemunharam tudo que testemunharam, relataram tudo que relataram, viram tudo que viram, e depois viram Jesus sendo morto, sepultado, ele ressuscitado e ascenso e entronizado. Mas Paulo não participou disso. Mas Paulo, ele foi comissionado e levantado como apóstolo depois desses fatos. Por isso ele diz: eu sou como que um apóstolo nascido fora do tempo. Eu não nasci como apóstolo como os demais. Mas ele me fez apóstolo posteriormente, como que um nascido fora do tempo. Eu também testemunhei o Cristo, mas agora glorificado. E ele continua dizendo, verso 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos, assim crestes. Mais uma testemunha que relata os fatos vistos,
ouvidos, testemunhados. Desta maneira, que maneira gloriosa, irmãos, nós temos essa testemunha. Agora nós vamos considerar e prosseguir mais um pouquinho uma última testemunha. Uma testemunha especial. Uma testemunha diferente, porque é a única testemunha que escreve um evangelho, mas que não é judeu. Todos os outros evangelistas e escritores do Novo Testamento são judeus, mas Deus vai usar um gentio para ser uma testemunha, para escrever o testemunho de Jesus Cristo. Um médico grego, Lucas. Que coisa especial, irmãos, esse fato. Vamos abrir em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Os fatos e os relatos a respeito de Jesus chegaram para esse grego, chegaram para esse médico. Alguém testemunhou, falou de Jesus para Lucas. E então esse testemunho verdadeiro e fiel de alguém para esse grego, ali confirmado pelo Espírito Santo, à medida que esse médico grego gentio, ele ouviu a respeito de Jesus, dos feitos de Jesus, dos ensinos de Jesus, o Espírito Santo foi convencendo o seu coração que essas palavras que esse grego estava ouvindo eram verdadeiras. Aquilo tocou o seu ser profundamente. Então, esse grego creu. Ele creu em Jesus. Mas há um outro que também recebeu os relatos, o testemunho acerca de Jesus e creu. E esse nós vamos ver aqui, que é Teófilo. Esse Teófilo, que também, assim como Lucas, recebeu as informações, os relatos, o testemunho de Jesus e creu também, ele era uma autoridade. Como nós podemos saber disso? Não precisa abrir, mas em Atos 23... há um governador chamado Félix, que quando aquele comandante da guarda que livrou Paulo de ser espancado até a morte, então levou para dentro da fortaleza, ele depois vai escrever uma carta para Félix, saber dos fatos e julgar os fatos. Então esse Cláudio, ele vai chamar esse Félix de excelentíssimo. A mesma palavra que é usada aqui com relação a Teófilo. E esse Félix, ele era um governador. E aqui Lucas chama esse Teófilo de excelentíssimo. Então ele era uma autoridade. Era alguém ali importante na sociedade. E esse Teófilo recebeu o testemunho de Jesus, creu em Jesus e naquele testemunho que lhe foi dado. Mas, irmãos, com certeza, Teófilo, essa autoridade, ele tinha uma confiança muito grande em Lucas. E Lucas, ali, ele provavelmente conhecia esse homem e queria que esse homem conhecesse de maneira mais precisa e detalhada acerca de Jesus. Então vamos ler o texto, irmãos. Versículo 1, Lucas capítulo 1, versículo 1. Olha o que ele vai dizer. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, as coisas acerca de Jesus foram escritas por muitos. Muitos se empenharam, se empreenderam em fazer uma narrativa, em escrever os fatos que ocorreram entre eles acerca de Jesus. Nós não sabemos quem foram e quais foram, a não ser esses que Deus preservou para nós.
esses que foram movidos e inspirados pelo Espírito de Deus. Então, ele continua dizendo, verso 2, conforme essas coisas que ocorreram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Nós sabemos que são os apóstolos. Ou seja, Teófilo, eu recebi o testemunho dos apóstolos acerca de Jesus. Você também recebeu. Muitos se empreenderam e relataram os feitos acerca de Jesus. Agora olha o que ele continua dizendo, verso 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Irmãos, isso foi uma ação soberana de Deus. Lucas, ele está preocupado com o que Teófilo ouviu. E Lucas vai dizer, muitos escreveram, mas me pareceu bem, e nós sabemos que isso foi uma carga do Espírito Santo no coração desse homem. Aí ele diz, me pareceu bem fazer uma investigação profunda, detalhada, cuidadosa, e dar para você, Teófilo, esses relatos de maneira ordenada. E que lindo, irmãos, nós vermos esses relatos, por exemplo, acerca da visita do anjo Gabriel a Maria. Quem pode ter relatado isso para Lucas, senão Maria, com tantos detalhes? Nós vemos aqui detalhes acerca da infância de Jesus. Lucas investigou, foi atrás daqueles que andaram com Jesus, daqueles que foram curados por Jesus, tocados por Jesus. Então, Teófilo, eu relatei cuidadosamente, detalhadamente, de maneira ordenada, para que você, Teófilo, tenha plena certeza das verdades às quais você foi instruído. Agora, irmãos, talvez o alvo de Lucas fosse esse cuidado com essa autoridade, Teófilo. Mas Deus tinha um propósito muito maior com estes relatos, com este testemunho escrito. Deus queria que este testemunho ele chegasse nos 4 cantos da terra. Deus queria que este testemunho, que este documento histórico, estes relatos, esse testemunho escrito fiel e verdadeiro, alcançasse os confins da terra, alcançasse a minha vida, alcançasse a sua vida. Nós temos esse relato nas nossas mãos, guardados pelo poder de Deus. Efésios 1,13 vai dizer, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Nós ouvimos esse testemunho um dia, irmãos. E esse testemunho é fiel, esse testemunho acerca de Cristo é verdadeiro. E o Espírito de Deus, quando nós ouvimos esse testemunho, este evangelho, um dia o Espírito Santo confirmou essas palavras, nos convenceu de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Então o Espírito Santo, ele veio ministrar ao coração de todo aquele que crê em Cristo, os efeitos e o poder da obra de Jesus Cristo. Os efeitos e o poder da sua morte, da sua ressurreição e da sua entronização. O Espírito Santo, ele veio trazer para a experiência daquele que crê em Cristo, comunicar a nós o amor de Deus, a aceitação de Deus,
a libertação de Cristo do poder do pecado, do poder das trevas, a justificação diante de Deus. Nós somos aceitos pela obra de Cristo e porque cremos nessa obra, a reconciliação, nova vida, a vida eterna, a vida de Cristo. O Espírito Santo veio confirmar a nós e testificar e comunicar a nós a filiação a Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. João vai dizer, quão grande amor nós temos recebido do Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. Mas o que mais? O Espírito Santo veio trazer para nós a santificação, a separação para Deus, o perdão eterno dos nossos pecados. Veio trazer para nós a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Lembra de João dizendo? O que eu relatei aqui para vocês, tenham comunhão com o Pai e com o Filho, assim como nós temos. O que mais o Espírito Santo traz para nós? A alegria e a paz de Deus. A alegria e a paz de Deus. Mas traz para nós também esperança. Esperança. O povo de Deus tem esperança, irmãos. Sabe para onde vai. Nós vemos uma situação caótica, tão triste, a qual nós nos encontrávamos. Nós éramos um povo sem paz, sem esperança. Mas o Espírito de Deus trouxe para nós esperança. Que mais? O Espírito Santo, ele vem trazer para nós e vem garantir para nós a glorificação, a ressurreição e um lugar eterno na casa do Pai. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Tudo isso nos foi dado, porque um dia nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Nós cremos e o Espírito trouxe essas realidades para dentro de nós. E então, irmãos, o próprio Cristo, ele comissionou aqueles que creem a anunciar essa verdade, a anunciar essa boa nova. João não reteve para si. Isso para mim foi uma grande alegria, mas eu quero que vocês participem dessa alegria. E Jesus então vai comissionar aqueles que creram e ele vai dizer, vão, ide, pregai essa boa nova do meu amor, da minha redenção, pregai o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles a guardarem o que eu vos tenho ensinado. E Marcos vai dizer, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E Jesus, então, faz do seu povo na terra uma igreja missionária. Qual é a missão do seu povo? Viver e anunciar a boa nova a todos aqueles que Deus coloca diante de nós. Primeiro com as nossas vidas, depois com as nossas palavras. Não precisa abrir. 2 Coríntios 5, 18 a 20 vai dizer que os cristãos na terra, verdadeiros, hoje, são embaixadores de Cristo. Deus tem uma embaixada nessa terra. A sua embaixada é a sua igreja e ele tem embaixadores em todos os lugares. E esses embaixadores usados por Deus, o que eles vão chamar ao seu próximo, ao seu semelhante, vão chamá-los a um arrependimento. Arrependei-vos. Reconcilie-se com Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feito nele justiça de Deus. A igreja de Jesus, ela é missionária, ela é uma embaixadora nessa terra. E chama toda a alma ao arrependimento, à conversão de coração e à reconciliação com Deus. Mas mais, 1 Coríntios 3,15 vai dizer que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja leva consigo a palavra da verdade,
o evangelho da salvação. Irmãos, somente este evangelho, somente esse testemunho fiel e verdadeiro desses fatos, inspirado, vivificado pelo Espírito Santo, pode salvar as almas. Somente essa verdade que a igreja tem com ela pode libertar um homem da escravidão do pecado. Nós somos testemunhas disso, irmão. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Só esta verdade que a igreja tem e deve anunciá-la pode libertar o homem da condenação eterna que ele merece, porque ele tem uma dívida diante de Deus, porque ele ofende a Deus, porque ele quebra as leis de Deus, por isso ele está debaixo de juízo, e esse juízo virá, tem um dia marcado, mas enquanto esse juízo não vem, a missão da igreja é anunciar essa boa notícia: se arrependa dos seus pecados, reconcilie-se com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso, somente isso pode libertar o homem da condenação eterna, mas também do poder das trevas, o mundo que jaz no maligno. Mas quando essa verdade é anunciada, e um coração a recebe, e o Espírito vivifica esse fato em seu coração, ela é liberta do poder das trevas. Irmãos, a igreja, ela é um candeeiro de Deus na terra. Esse candeeiro de Deus, ele foi aceso lá no dia de Pentecostes. Aquelas 120 testemunhas, perseverando em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo, línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada uma delas. Esse candeeiro de Deus foi aceso na terra. E esse candeeiro, que é a igreja, é o único lugar na terra que tem luz. E essa luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então a luz desse candeeiro é o próprio Cristo. Por isso Jesus, em Mateus 5, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. A igreja é o candeeiro de Deus na terra. E essa luz é a vida de Cristo que está nela. Irmãos, mas essa luz, ela tem sido ofuscada ao longo desses quase 2000 anos, desde o nascimento da igreja no dia de Pentecostes. Essa luz, ela tem sido ofuscada ao longo de todo este tempo. E há motivos. Um dos motivos pelo qual a luz desse candeeiro, ela é ofuscada. Graças a Deus, porque aqueles que serão salvos têm sido atraídos pela luz de Cristo na igreja. Mas o testemunho da igreja tem vacilado ao longo desses 2000 anos. Essa luz, ela tem sido então ofuscada. E quais são os motivos disso? Por que a luz de Cristo ela pode ser ofuscada na minha vida e na sua vida, na vida do povo de Deus verdadeiro na terra? Um dos motivos, irmãos, é a falta de um amor fiel. A falta de um amor fiel ofusca a luz desse candeeiro, ofusca a luz de Cristo em nossas vidas. Ele tem um amor fiel para conosco, mas será se nós temos um amor fiel para com Ele? Abram comigo no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Irmãos, como que nós testemunhamos o nosso amor por Cristo? Será se é falando, eu amo Jesus? Falar é bem fácil. Muitos falam. Até aqueles que não nasceram de novo, não se arrependeram, podem falar isso. Como então nós podemos demonstrar que nós amamos verdadeiramente a Jesus?
nós vamos ver que há uma relação direta do amor por Cristo com uma obediência a Cristo. Se há amor por Cristo, há obediência a Cristo. Se o amor tem sido pequeno e infiel, não há obediência a Cristo, ou há pouca obediência a Cristo. Irmãos, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele não desconsidera o nosso pequeno amor. Ele não desconsidera. Mas, irmãos, nós precisamos de saber e conhecer que Ele é digno de todo amor. Então, versículo 15, olha o que Jesus vai dizer, só nesse capítulo 14, olha quantas vezes Ele vai fazer uma relação com amor à obediência a Ele. Então Ele diz assim, no versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse guardar, irmão, não é só saber. Saber na mente é fácil. Esse guardar é viver por Ele. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Olha o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda ou vive por eles, esse é o que me ama. Verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o último verso, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Oh, irmãos, parece ser tão simples, mas esse é um filtro para nós. A demonstração de amor, ela está ligada diretamente a um viver pelos mandamentos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Irmãos, um outro motivo dessa luz de Cristo ser ofuscada na igreja, no testemunho da igreja, nas nossas vidas, irmãos, é uma vida independente de Deus. E nós estamos falando aqui de cristãos, irmãos, que nasceram de novo, verdadeiros, que têm o Espírito de Deus, mas que insistem em viver uma vida independente de Deus. Não retém o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quem deve ter toda a primazia, o primeiro lugar em tudo? Cristo. Quem deve ser amado sobre todas as coisas? Cristo. Quem deve governar as nossas vidas? Cristo. Mas, irmãos, quando nós insistimos em viver fora desse encabeçamento, fora desse governo, uma vida independente, não retendo o cabeça. Reter o cabeça é uma vida submissa a Ele, devotada a Ele. E isso, essa vida independente, escolhas independentes, vontades independentes, decisões independentes, um viver independente, um viver fora dos mandamentos, dos ensinos do Senhor. Isso ofusca, porque aí nós estamos vivendo para nós mesmos, estamos vivendo do nosso jeito, então não vai ter testemunho. Então essa luz ela vai ser ofuscada nas nossas vidas. E irmão, os mandamentos do Senhor são salvação para a nossa alma. Tiago vai dizer isso. Tiago vai dizer que a palavra de Deus é poderosa para salvar nossos pensamentos, nossas emoções e nossas vontades, irmão. Mas se eu vivo resistindo a essa palavra na minha vida, então eu pereço. A palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor são saúde, são vida. Tendo comunhão com um irmão de um outro contexto, e ele na simplicidade dele, ele falou algo muito bonito, muito profundo. Ele disse assim, irmão, servir a Deus é saudável. Que palavra bonita, né? Saudável. E é isso mesmo, irmão. Servir a Deus da maneira correta é saudável. É saudável para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso corpo também, todo o nosso ser. Servir a Deus é saudável. Mas enquanto nós resistimos e vivemos fora desse encabeçamento, nós padecemos, nós perecemos, irmãos. E não é isso que o Senhor quer e tem para nós. Irmãos,
Um outro motivo que ofusca essa luz do testemunho do Senhor na igreja e nas nossas vidas é a multiplicação da iniquidade, irmão. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Irmãos, nós temos que estar atento àquilo que o Espírito tem mostrado para nós que o tem ofendido. E precisamos de levar a sério e nos arrepender. Nós temos que ficar atento àquilo que a nossa consciência tem mostrado para nós. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que alguns vão naufragar na fé porque negligenciaram a boa consciência. Vão pecando, o Espírito está falando, está iluminando, está trazendo a sua verdade, a consciência está como um árbitro apitando, pare, mas não, a gente insiste. Irmão, isso é um retrocesso. Isso endurece o coração, isso esfria o amor. Nós estamos falando do crescimento da iniquidade no povo de Deus, irmão. No povo de Deus, porque nós estamos sujeitos a pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas estamos sujeitos ao pecado. Ainda escolhemos. Irmãos, Jesus, ele disse assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Um outro fato que ofusca a luz de Cristo nesse candeeiro que é a igreja, para atrair aqueles que virão, que são dele. Irmãos, um outro fato, irmão, é o enfraquecimento da fé, uma diminuição da fé. Nós vamos vivendo uma vida natural e vamos deixando de viver por fé. Meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não se alegra a minha alma nele. Nele não vai se comprazer. Eu não vou me alegrar de ver o meu justo retrocedendo, porque o meu justo não anda por vista. Meu justo vive por fé na minha verdade, por fé em mim. Então, irmãos, essa diminuição da fé, essa falta de confiança em Deus, esse retrocesso ofusca. E em que contexto Jesus falou, porventura voltando o Filho do Homem, ele achará fé? Irmãos, que palavra! Que palavra! Nós cremos como Paulo escreveu ali em 1 Coríntios 15, ele diz assim, olha, as profecias se cumpriram. Nós não lemos, mas em 2 Pedro ele diz lá também, olha, vocês fazem bem em atender as profecias, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Eles estão dizendo o seguinte, as palavras de Deus se cumprem. As profecias vêm do alto, não vêm da mente humana. E elas já se cumpriram, está aqui o Cristo. E essas profecias, elas vão continuar se cumprindo, porque a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. E ele disse que o amor de quase todos se esfriará, a fé de quase todos se esfriará. Ele está anunciando uma apostasia, irmãos. Uma apostasia, um abandono da verdade, um abandono da fé. Ali, quando Jesus diz isso, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, ele tinha acabado de fazer um ensino ali em Lucas 18, ele tinha acabado de fazer um ensino, trazer uma instrução acerca de uma vida de oração perseverante. Lembra que ele conta aquela história de um juiz mau, que não se importava com ninguém, iníquo, e aquela viúva que vem e persiste em impedir para aquele juiz iníquo julgasse a causa dela. Então, o juiz se cansou, para não ser perturbado mais, julgou a causa dela. E aí ele faz um contraste, olha, esse juiz é mau e iníquo, mas Deus é justo, bom e nos ama, Então vocês devem orar sem esmorecer, mas é vida de fé. Irmão, será se há um ponto nas nossas vidas de discipulado a Cristo mais frágil do que a vida de oração? Será se há? Será se há, irmão? Oração é comunhão com Deus. O quanto de comunhão com Deus nós temos, irmão? Seja no quarto fechado, seja no andar pelo caminho, seja no trabalho. O quanto
de vida com Deus, de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, nós cultivamos. Para isso Ele nos chamou à existência. Para isso nós fomos criados. Para isso João disse lá na primeira epístola: eu compartilho e testemunho dessas verdades para que vocês tenham comunhão com o Pai e com o Filho, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oração é comunhão. Oração é relacionamento. Oração é serviço a Deus, irmãos. Eu não sei qual que é meu dom, né? E o irmão faz isso, o irmão faz aquilo, mas eu não sei, irmão. Já disse um irmão que o ministério da palavra é para poucos, mas o ministério de oração é para todos. E mais uma vez, a vida de oração é saúde, irmão. É saúde. Tem psicólogo que fala para os seus pacientes: ora que isso vai fazer bem para a sua mente, ora que isso vai aliviar suas emoções, faz orações que isso vai ordenar seus pensamentos, irmão. E o quanto a igreja tem sido atacada terrivelmente na mente, irmão. Essa é a batalha. Nós não estamos nos dando conta que nós estamos, irmão, em uma batalha espiritual dos últimos dias. E vamos aceitando tudo. Os olhos, os ouvidos são porta da alma. A humanidade está com as mentes doentes, as emoções doentes, e o povo de Deus também. Porque o povo de Deus tem deixado de lado a palavra que dá saúde, salvação para a nossa alma, para ficar se alimentando de outras coisas, irmão, que não traz saúde para nós, irmãos. Saúde espiritual, saúde mental, irmãos. O quanto nós gastamos tempo com outras coisas, não precisa dizer o quê. E o quanto nós gastamos tempo com Deus e a sua palavra. Irmãos, nós precisamos de ser despertados do sono. Vai alta a noite. Abram comigo 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Então nós dissemos que essa luz do candeeiro de Deus, da igreja de Deus na terra, ela é ofuscada por falta de um amor fiel, por uma vida independente de Deus, por uma negligência em se arrepender dos pecados, né? Por uma fé que tem retrocedido e não tem avançado. Mas também ela é ofuscada pela apostasia, pelo abandono da verdade e de Deus. E quantos têm dado as costas, irmão, para Deus e para a sua palavra? Então Paulo, dentro desse contexto, dessa apostasia, ele diz a partir do verso 1, instruindo a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, ou seja, não perca as oportunidades, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E como nós temos visto, irmão, que coisa avassaladora.
já estava anunciado, muitos falsos profetas, ensinos de demônios. Que tempos terríveis, irmãos, nós estamos vivendo. Como que a luz do candeeiro de Deus tem sido ofuscada, irmão, nesses dias finais, irmãos. Mas, irmãos, Deus tem um remanescente fiel. Deus sempre teve um remanescente fiel. Nos dias de Jesus, Ele tinha um remanescente fiel. Havia uma estrutura religiosa naqueles dias muito grandiosa, que chamava muito a atenção dos olhos naturais, como nós vemos nos dias de hoje também, não é? Estruturas grandiosas, mas sem realidade, sem verdade, né? Uma luz ofuscada é o que havia naquele tempo, mas é o que há nos dias de hoje também. Estruturas muito chamativas, mas falsas doutrinas. Homens ensinando segundo as suas próprias cobiças. Mas, como foi nos dias de Jesus, um pequeno remanescente, Simeão, Ana, Isabel, Zacarias, Maria, Marta, Lázaro, a Betânia de Jesus. Ele tem nos dias de hoje também. Ele tem o seu pequeno remanescente fiel, que tem o amado com fidelidade, que não tem retrocedido na fé, que tem amado a Ele e a sua palavra, que tem pago um preço, mesmo que com luta, irmão, porque é com luta mesmo, é assim mesmo, não tem nada de errado. O Espírito foi enviado para nos dar poder para isso, mas tem perseverado, tem amado a Deus e amado os irmãos no amor de Cristo, o amor que perdoa, o amor que suporta, o amor que tem paciência, o amor que cobre multidão de pecado. Ele tem seu remanescente fiel. Irmãos, graças ao Senhor por isso, Ele tem a sua Betânia, e é essa Betânia que o trará de volta. É tão maravilhoso nós vermos isso no final de Lucas. O Senhor, Ele vai ascender aos céus e ser entronizado de nenhum outro lugar que não de Betânia. E aqueles varões dizem, esse mesmo que foi, assim voltará. Ele voltará para o seu remanescente fiel. Agora, para nós encerrarmos, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Fica aqui, irmãos. Se temos, o Espírito tem mostrado que nós temos, então, necessidade de nos arrependermos, necessidade de reagirmos aos movimentos do Espírito Santo na nossa vida, né? Então fica essa exortação que é escrita aqui então por João aos Efésios, uma igreja que começou tão bem, mas ela retrocedeu. Então, versículo 4, Apocalipse 2:4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra aonde você caiu, aonde tem tido brecha, aonde precisa de ter arrependimento, aonde você precisa de voltar para o Senhor. Se arrepende, volta àquela prática do amor por Cristo, desse amor primeiro. É tão lindo, irmãos, porque o Senhor aqui, Ele vai exortar as igrejas do Apocalipse, mas Ele sempre vai dizer a elas o que Ele vê de acerto. Eu tenho visto sua perseverança, não é? Eu tenho visto que você tem sofrido pelo meu nome, tem suportado, mas sempre Ele vai dizer, mas olha, nós precisamos de trabalhar essa área aqui, e é assim com as nossas vidas, não é, irmão? Ele não desconsidera aquilo que nós fazemos por Ele e para Ele por amor. Ele considera e Ele fala, sim, eu estou vendo, mas vamos corrigir essa área. Vamos ajustar essa área. Então tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Mas vamos finalizar com uma nota positiva, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7.
capítulo 3, versículo 7. Agora, um estímulo para aqueles que então têm tido um amor fiel pelo Senhor. Apocalipse 3, versos 7 e 8. Verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 10. Porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. Conserva o que tens. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, agradecendo, Senhor, por sua palavra, por sua presença. Pai, nós te somos gratos por essas testemunhas oculares da majestade e da glória do teu Filho. Nós te somos gratos pelo testemunho escrito da tua palavra, ao qual o Senhor fez que chegasse nas nossas mãos essa verdade acerca do teu Filho que foi vivificada pelo Espírito Santo dentro de nós. Nós te adoramos pelos efeitos e pelo poder da obra do teu Filho que tem sido experimentado por nós. Glórias ao nome do Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado e nos fez tua família, teu povo, teu candeeiro, nos chamou à tua comunhão. Obrigado, Pai. Ó Pai, nós agradecemos pela luz da tua palavra, pela correção da tua palavra, pela exortação da tua palavra para o nosso bem. Nós pedimos, nos ajuda, Pai, a reconsiderarmos a nossa trajetória, o nosso seguir ao teu Filho, o nosso discipulado, e então nos arrependermos do que precisamos nos arrepender, e então buscar mais a intimidade, a comunhão com o Senhor, e te amar com gratidão, Senhor. Ó Senhor, e nos devotar mais ao Senhor, porque o Senhor é digno. Obrigado pelo teu amor fiel por cada um de nós, pelo teu amor fiel por tua igreja, Senhor, na face da terra, em todas as gerações. Glórias ao teu nome, Senhor. Teu amor fiel que fez o Senhor descer dos céus e se entregar naquele madeiro, Senhor, por cada um de nós. Glórias ao teu nome. Mas nós queremos também, Senhor, dar a ti um amor fiel, porque tu és digno. Ajuda-nos nós aqui, Senhor, nessa assembleia, nossas famílias, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a avançarmos e não retrocedermos, Senhor. Ajuda o teu povo na face da terra. Senhor, nos ajuda, Senhor, para que nós estejamos entre esse remanescente, Senhor, não fora dele, para que sejamos no nosso coração, na nossa família, neste lugar, uma Betânia, Jesus, que te traz de volta, Senhor, que te espera, aprontado como uma noiva, Senhor, que te ama sobre todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.